Fala galera, saudações, começando aqui mais um vídeo, começando mais um pós-jogo, direto de São Januário. Terminou agora há pouco, vitória do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense 2, Vasco 0 aqui na Colina. O Vasco mais uma vez é derrotado em São Januário, mais uma vez demonstra toda a sua fragilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos comentar sobre essa partida que é sinceramente difícil de comentar. Difícil de falar sobre mais uma derrota do Vasco, difícil de digerir mais uma derrota do Vasco, difícil de digerir essa campanha do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O último colocado, a única equipe que tem apenas um dígito na tabela de classificação, fez apenas 9 pontos, todos os outros já têm pelo menos 10. O Vasco nesse momento está a 6 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. A situação é muito delicada, muito delicada. É difícil de imaginar que o Vasco vai ter forças para conseguir sair dessa situação, infelizmente. Vamos lá, vamos comentar sobre essa partida e sobre mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Bom, hoje mais uma vez São Januário com arquibancadas vazias, né? Como você pode perceber, só imprensa credenciada e quem estava trabalhando no jogo pôde estar presente. E bom, o Vasco sente muita falta, né, da sua torcida. São Januário é muito mais forte com a sua torcida, com, enfim, o torcedor sendo o 12º jogador. E a campanha do Vasco em São Januário é pífia. É a pior campanha do Vasco na história de São Januário, com toda certeza. Estamos na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Vasco simplesmente não conseguiu marcar um gol. O Vasco não marcou um gol dentro de São Januário. É uma vergonha, é uma humilhação o que o torcedor vascaíno, infelizmente, vem passando, né, rodada após rodada. E bom, sinceramente, a última vez que a gente esteve aqui para falar de um pós-jogo, para gravar após uma derrota do Vasco, né, após um jogo do Vasco, foi na derrota contra o Cruzeiro, aqui mesmo em São Januário. O Vasco perdeu por 1-0. E naquele dia a gente viu um pronunciamento, né, do diretor esportivo do Vasco junto com o CEO da Vasco da Gama SAF, o Luiz Melo. Paulo Brax e o Luiz Melo, né, pediram a palavra para dizer que era uma vergonha o que estava acontecendo, que a partir daquele momento tudo iria mudar, que eles iam, o Paulo Brax, né, ia traçar uma linha reta, que o futuro estava intacto, não é aquele papo de coach que eu, sinceramente, durante toda a semana, né, naquela semana ali eu repercuti bastante isso, dizendo que não acreditava em uma palavra do que eles estavam dizendo. E bom, é isso que a gente viu aqui. Eu não vou dizer que nada mudou em relação ao último jogo, porque eu acho que o Vasco evoluiu com um novo treinador, com o Ramon Dias. Eu acho que o Vasco até fez uma partida melhor do que eu estava esperando. Eu não esperava que o Vasco fosse vencer aqui, tá? Sinceramente, não esperava que o Vasco fosse conseguir uma vitória hoje contra o Atlético Paranaense. E isso muito por conta da fragilidade, né, do elenco do Vasco. Tudo bem, tem um novo treinador, estreia hoje do Medel, mas o time ainda é praticamente o mesmo. Por que a gente imaginar que o Vasco faria hoje uma partida de muita evolução, capaz de vencer o Atlético Paranaense, que é um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, se pouca coisa mudou? É confiar muito apenas na chegada de um novo treinador, né? Então, sinceramente, eu não acreditava que o Vasco fosse capaz de vencer a partida de hoje. Mas o Vasco até que me surpreendeu positivamente. O Vasco de Ramon Dias me surpreendeu positivamente. O Vasco até fez uma boa partida, mas aí peca na fragilidade do elenco, meu amigo. O elenco é muito frágil, o elenco do Vasco é muito mal montado, o elenco é muito fraco e só o treinador não faz milagre. O Ramon Dias fez hoje o que estava ao alcance dele, fez o que era possível fazer em uma semana de treinamento. E aqui a gente tem que falar na insistência do departamento de futebol do Vasco, que é o principal culpado por ter colocado o Vasco nessa situação completamente lamentável e vergonhosa, na insistência que eles tiveram com o Maurício Barbieri. O Maurício Barbieri fez hora extra como treinador do Vasco, o time não evoluía, o time era um bando dentro de campo. E o Maurício Barbieri continuou até depois do aceitável, né? Foi preciso a torcida praticamente quebrar o estádio para que o Maurício Barbieri fosse demitido. E aqui o Vasco agora joga de portões fechados, muito por conta do que aconteceu, né? Aliás, por conta do que aconteceu no jogo contra o Goiás. E em uma semana de trabalho do novo treinador, do Ramon Dias, a gente viu uma evolução do time do Vasco. O time do Vasco hoje jogou melhor do que vinha jogando durante todo o Campeonato Brasileiro. Porém, falta peça.
falta peça. Não adianta, só o treinador não vai fazer milagre. Isso é óbvio. Só o treinador não vai conseguir mudar o rumo do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco jogou bem, o Vasco teve a oportunidade de vencer a partida, mas é um time muito frágil. É um time que hoje a zaga foi Miranda e Zé Vitor. Não vou nem culpar os dois, sinceramente, mas mostra a fragilidade. O Vasco hoje foi pro ataque, mais uma vez, com o Peck e Figueiredo. Uma partida muito ruim do Figueiredo, muito ruim. Muita gente pedia para testar o Figueiredo como 9, o Figueiredo tem que jogar de 9, é a posição dele. Hoje mostrou que o Figueiredo não dá para ser o camisa 9 do Vasco. O Vasco essa semana negociou seus 3 centroavantes, né? O Pedro Raul, o Juan Cruz e o Aguinaldo. E hoje foi com o Figueiredo pro jogo. O Figueiredo mostrou que não tem capacidade para ser o camisa 9 titular do Vasco. Teve a oportunidade de matar a partida não, mas de fazer gols, de contribuir e perdeu oportunidades. Então assim, é um elenco muito fragilizado, é um elenco muito fraco e que por mais que o Vasco tenha feito uma partida melhor do que a gente estava acostumado a assistir, tinha aquela sensação de que a qualquer momento esse time pode levar um gol. A qualquer momento pode acontecer aqui do time levar 1-0 e acabou, porque tem aquilo também, né? Quando o Vasco leva um gol, a gente já sabe que infelizmente o time não tem capacidade, não tem força mental, não tem psicológico para virar uma partida. Se levar um gol já era. E foi basicamente isso que aconteceu. O Vasco até estava fazendo um bom segundo tempo, né? O Vasco vinha fazendo um bom segundo tempo. O adversário não precisa de muita coisa para ganhar do Vasco. O Atlético teve uma bola no segundo tempo, uma chance no segundo tempo, uma bola. Aqui o Atlético foi e fez o gol. E aí, meu amigo, mata o jogo. Sinceramente, quando o Atlético faz 1-0, eu já não tinha esperança nenhuma realmente do Vasco conseguir reverter a situação. E aí foi depois acompanhar o Calvário. E eu até acho que o Vasco reagiu de uma forma melhor do que reagia com o Maurício Barbieri. Não foi o suficiente, longe disso. Mas o Vasco até continuou tentando criar, tentando fazer alguma coisa. Criou muito pouco também. Até o lance do pênalti, né? E aí quando o Atlético faz 2-0, já era. Aí realmente já era. E a vaca deitou naquele momento. E é isso. Enfim, a coisa, cara, tá tão complicada. A situação é tão delicada, a situação é tão angustiante, que pra mim, o melhor jogador do Vasco hoje nesse segundo tempo foi o Carabarral, que entra no segundo tempo e faz ali o seu papel de camisa 10, tenta umas invertidas, colocou o Peck na cara do gol, o Peck perde. Então assim, o Carabarral foi o melhor jogador do Vasco, na minha opinião. Então é muito pouco, muito pouco. O Vasco, sinceramente, tem mais uma semana aí de janela, tem que mudar tudo nessa janela de transferências. A linha reta do seu Paulo Brax, sinceramente, ele traçou de uma forma errada. O Vasco teve aí 15 dias e ele não contratou ninguém. É uma vergonha o que está acontecendo. O Vasco lanterna da competição. O Paulo Brax passou aqui, atravessou ali o campo, de cabeça baixa. Felizmente não tem torcida para mandar um recado para ele. E é isso, deve ter ido pro vestiário. Provavelmente hoje não vai ter pronunciamento, né? Provavelmente hoje ele não vai vir com aquele papo de coach, dizendo que a linha foi traçada, que o futuro está intacto, etc e tal. O trabalho dele é muito ruim e o Vasco hoje quebra mais um tabu negativo sobre o comando da gestão de futebol de Paulo Brax e Luiz Melo. O Atlético Paranaense nunca tinha vencido o Vasco aqui em São Januário e hoje o Atlético Paranaense consegue vencer o Vasco aqui em São Januário. Aliás, o Atlético nunca tinha vencido o Vasco na cidade do Rio de Janeiro e hoje consegue vencer o Vasco aqui. É isso, o Vasco é o saco de pancadas do campeonato, nenhum gol marcado em São Januário, mais uma derrota, apenas 9 pontos em 16 rodadas. Uma vergonha. Paulo Brax, seu trabalho é horroroso. Pede para sair, faz esse favor pra gente, peça demissão, peça para sair. Você não tem capacidade, a gente tem uma semana ainda de janela, faz esse favor pra gente. Só treinador não vai mudar o futuro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Já que você não tem capacidade, deixa a vez para outro. Peça demissão, não dá mais, sinceramente. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Infelizmente, mais uma derrota. Vamos ver durante a semana se teremos mudanças, novidades, mas eu sinceramente estou bastante desacreditado. É isso, um abraço, até a próxima.